Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão para vocês, falando tudo sobre o último treinamento, a festa que a torcida fez, né, na saída do Allianz Parque e sim a provável escalação para essa guerra de logo mais, se Deus quiser, será uma noite mágica, uma noite histórica, de uma marcante virada do nosso Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Gente, vamos falar um pouco sobre Palmeiras, porque para ter uma decisão entre brasileiros, é preciso que o Palmeiras faça parte dele, né? Aqui está no telão a frase usada pelo Abel Ferreira. Está muito bonito esse telão. O Abel Ferreira disse para a torcida, né, na entrevista, olha, preparem-se para uma noite mágica. Será que a noite vai ser mágica a favor do Palmeiras? Ou será que será uma noite mágica para a LDU que vai voltar a uma decisão da Libertadores, hein? Vamos trazer informações do Palmeiras a partir de agora com o Edgar Alencar. Fala, Edgar! Tudo bem, meus amigos do Troca de Passes? Muito boa noite a todos. O técnico Abel Ferreira, como em outras oportunidades, optou por fazer o seu último treino antes desse jogo da semifinal da Libertadores no estádio mesmo. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o que aconteceu do lado de fora, né? Naturalmente essa atividade foi fechada para a imprensa, foi fechada para os torcedores e muitos torcedores vieram para ficar aqui fazendo a sua festa na porta do estádio. Um clima de dia de jogo, né? Os torcedores se concentraram aqui já para receber o ônibus, enquanto os jogadores treinavam lá, os torcedores cantavam daqui, especialmente na saída, aquela imagem mais forte, com fumaça verde e branca, com os cantos da torcida do Palmeiras, um clima realmente de jogo, um corredor verde e branco de muita energia, as faixas também espalhadas aqui, com aqueles gritos e aqueles incentivos que a torcida do Palmeiras já conhece e já foram mais consagradas, né, nessa era, Abel, do time da virada, lutem sem parar. O Abel Ferreira falou aqui, né, na última entrevista coletiva, domingo, depois do jogo contra o Cruzeiro. Não está acostumado ou não pede há muito tempo algo para a torcida, mas pediu que os torcedores apoiassem do começo ao final do jogo. Isso já aconteceu até contra o Conhece, que já foram mais consagradas, né, nessa era, Abel, do time da virada, lutem sem parar. O Abel Ferreira falou aqui, né, na última entrevista coletiva, domingo, depois do jogo contra o Cruzeiro. Não está acostumado ou não pede há muito tempo algo para a torcida, mas pediu que os torcedores apoiassem do começo ao final do jogo. Isso já aconteceu até na véspera da partida. E quando perguntado sobre essa incômoda sequência de não virar jogos fora do campeonato estadual, o Palmeiras ainda não reverteu, né, não conseguiu tirar um resultado ruim no campeonato da Libertadores, na Copa do Brasil. O Palmeiras, o seu técnico Abel Ferreira, disse tudo tem a primeira vez e é nisso que o Palmeiras confia. Dentro de campo, o Palmeiras tem ainda algumas dúvidas técnicas, né, pontuais, por exemplo, na lateral direita, se o Abel vai com o Giai ou com o Kelvin. Na cabeça de área, o Emi Martínez não jogou contra o Cruzeiro, jogou o Fux. O Aníbal Moreno está se recuperando de um edema na panturrilha, pode pintar para reforçar esse meio de campo. Na frente, em Quito jogou o Veiga, tem torcedor aqui pedindo o Alan, o Maurício foi titular contra o Cruzeiro, enfim, a dupla de ataque, claro que ninguém tem dúvidas, mas é um Abel Ferreira, é uma equipe do Palmeiras muito confiante, a gente sentiu aqui esse clima de otimismo e os torcedores fizeram o possível para que o time também sentisse isso. O Palmeiras tem uma missão difícil, o Abel Ferreira, em toda a sua era aqui no Palmeiras, ainda não conseguiu tirar uma desvantagem tão grande, mas se é incentivo, se algo pode vir da torcida, o torcedor fez a parte dele e é o que a gente viu aqui nessa quarta-feira, véspera da partida. Vamos ver o que vai resultar dentro de campo nessa semifinal de amanhã. Volto com vocês. Valeu, Edgar Alencar, trazendo detalhes do Palmeiras pra gente. Vamos emendar então informações da LDU. Quem traz tudo da LDU pra gente é o Rafael Sibila. Fala, Sibila! Fala, Diniz, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. Bom, a LDU chega para esse jogo contra o Palmeiras, essa partida da volta, tendo descansado no fim de semana apenas treinamentos, porque a Federação Equatoriana de Futebol deu uma folga para a LDU que enfrentaria o Independente del Valle pelo Campeonato Equatoriano. Os dois times estavam em semifinais continentais, o Independente del Valle foi derrotado pelo Galo e a LDU encara o Palmeiras amanhã, então a Federação Equatoriana preferiu adiar o jogo entre a LDU e Independente del Valle para que os dois times pudessem se concentrar apenas
apenas na semifinal. Então é uma vantagem física que o time do Thiago Nunes terá em relação à equipe do Abel Ferreira, porque apenas trabalhou. Aí fica a dúvida na zaga, uma dúvida que a gente vem trazendo durante a programação do Sport TV, se o Ajala terá condições, se terá se recuperado do problema que ele tem no joelho, senão o Minda vai ser o titular ali, como foi na partida de ida. A LDU que chega com essa grande vantagem por ter vencido o Palmeiras por 3-0 lá em Quito, com o desfalque no gol do goleiro Vage, e aí o Alexander Domingues, que tem o apelido de Dida, mais uma vez será o titular, e com o Alzugaray sendo o jogador ali mais importante desse ataque da LDU. É isso. Vocês podem ver que eu estou aqui com a galera do Racing, né? Esse boletim gravado antes do jogo do Racing. Vocês já sabem quanto é que foi o resultado, já sabem quem é o próximo finalista, né? O primeiro finalista da Libertadores. E amanhã vamos descobrir então quem será o segundo finalista dessa Libertadores. Um abraço a todos. Vocês perceberam, o boletim foi gravado antes do jogo, então esse pessoal que tava gritando Racing do lado do Sibilo deve estar voltando bem calminho pra casa, rabinho no meio das pernas, do chá. meio torto que nem eu das costas hoje aqui, viu? É o seguinte, tá brabo o negócio hoje aqui, ô Mansur, pegou aqui leg press hoje lá? Nossa Senhora, Jesus amado. O médico fala assim, não faz, não tem jeito, seu corpo não aguenta. Oxe. Olha só, vamos mostrar aqui o campinho com a provável escalação do Palmeiras, ô Mansur. Porque, como disse bem o Edgar, há algumas dúvidas, né? Não que vá mudar muito o preço do dólar, mas há dúvidas em relação à escalação do Palmeiras. E da plata? Do plata não vai mudar? Do dólar, do plata? Não. Carlos Miguel no gol, já que o Everton segue machucado. Kelvin ou Giaia, mudança na lateral direita, né? Os dois estão super acostumados a jogar ali, muda um pouco a característica, mas há essa dúvida. A dupla de zaga com Gustavo Gomes e Murilo e o Piquerez voltando da lateral esquerda, né? Não jogou o último jogo. O meio-campo, aí sim a dúvida, né? Bruno Fux, Aníbal ou até o Martínez pode ser o escolhido, mas eu acho que se tiver condições, né? Treinou, a notícia de que ele treinou ontem e treinou hoje. Imagino que o Aníbal Pereira. Moreno. O Aníbal Moreno comece esse jogo do lado do Andréas Pereira, né? Aí a escalação tá com Maurício e Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque. Eu não sei se. Com a pulga Alan atrás da orelha. Eu também tô. É o que eu iria dizer. O menino tá voando, tá pedindo passagem. Disse ontem aqui no programa. Nesse momento, eu acho que o Alan, né? Eu sempre fico na dúvida. Acho que é Alan, né? Acho que ele é. Ele é Alan? O Alan tá jogando mais bola do que tanto o Maurício quanto o Felipe Anderson nesse momento. E acho que o campo está dizendo que o Alan pode ter mais minutos, né? Enfim, a ver o que o Abel faz. O Mansur já percebi que concorda comigo. E você, Alex? Concordo também. O menino, faz tempo que eu venho falando dele assim, do que eu gosto de futebol. Ele tem uma leitura de futebol com uma força, uma saúde, uma qualidade impressionante, uma coragem para jogar para um menino, né, cara? Ele fica muito à vontade nessas funções. E aí ele gera praticamente para o treinador e para a equipe uma situação que você sabe que pode contar com ele. Ele potencializa o jogo do Palmeiras, né? Até o Abel usou isso há 2 jogos atrás. Então, a hora que ele entra, ele entrega coisas pro time que ele potencializa tudo. Né? E quando ele arranca com uma força que é difícil muita força, parar, arrastando, né? Levando uma a locomotiva ali. É uma característica diferente desses jogadores que o Palmeiras tem como meias partindo do lado, né? Mas que viram meias na frente. Em relação à lateral direita, rapidamente. Se você pensa num jogo que você precisa atacar muito, né? Precisa fazer gol, em tese você vai pensar no Kelvin mais do que no Giai. Mas, como a gente imagina ele tendo 3 jogadores na saída, talvez só o Fux ou o Aníbal quem jogar à frente, e o André se aproximando como um 6º homem ofensivo, liberando o Piquerez, talvez você tenha o Giai ali ajudando na saída de bola, dando um pouquinho, porque também se tomar o gol fica uma montanha muito íngreme, então não me surpreenderia não. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, falando tudo sobre a preparação do nosso Palmeiras, o último treinamento no Allianz Parque, como o Abel costuma fazer agora, né? O último treinamento antes do jogo, quando joga em casa, ele faz o último treinamento lá no Allianz e a gente traz aí a provável escalação. Gosto sempre de trabalhar com a verdade, mostrando para você por que isso aqui é uma provável escalação. Rapaziada, para quem não sabe, apenas 1 hora antes é que sai a escalação oficial.
Então, um jogo programado para 9h30. Então, por volta das 8h30 da noite que vai sair a escalação oficial. Isso aqui é uma especulação da mídia sobre tudo que eles veem e procuram saber durante a semana. Só que assim, eu não concordo com essa provável escalação que foi colocada. Eu acho que eles foram muito conservadores, tá? Praticamente eles colocaram um time que o Abel sempre vem escalando, que sinceramente não acredito que o Abel vai fazer isso, porque a gente precisa de gols. A gente precisa ser diferente nesse confronto e não dá para entrar igual ele tem entrado. É claro que em casa a gente tem feito bons resultados, mas a gente não pode esquecer que a LDU vai tentar travar ao máximo esse jogo. Porque nós fizemos bons resultados em casa, sim, principalmente pelo brasileiro. Então não era uma necessidade de ter 5, de ter 4 gols. Foi acontecendo durante o jogo. Agora, esse jogo de logo mais não, a gente tem essa obrigação de fazer no mínimo 3 gols. E assim, para a gente comentar essa provável escalação que foi colocada, eu sinceramente acredito que o Abel vai entrar ali primeiro com o Giai, não vai colocar o Kelvin. O Kelvin é um bom lateral sim, vem se firmando, só que nos últimos jogos não fez boas apresentações, mas para mim a questão não é nem que ele não fez bons jogos os últimos, só que o Palmeiras precisa muito fazer gols, precisa muito se lançar ao ataque, mas não pode deixar desguarnecido a sua defesa. Então, o Giai, ele tem muito mais características defensivas do que o Kelvin. O Kelvin é um pouco mais ofensivo. Ele não é tão bom assim defendendo. E a gente lembra que por diversas vezes o Giai já fez com o Abel o papel ali de um terceiro zagueiro. Então, para dar liberdade ao pessoal lá na frente, a gente precisa ter uma defesa muito bem postada. A gente não pode arriscar levar gols. Então, entra ali com o Giai. Eu acredito que normal vai entrar com o Murilo e o Gomes e o Piquerez, tá? Com esses 4 ali. Mas para mim vai fazer muita diferença quem ele vai colocar no meio, ao lado do Andrés Pereira. Tem a possibilidade do Aníbal? Sim, está recuperado, treinou os últimos 2 dias, mas a mídia especula muito a entrada do Fux. Por quê? Ele fez até bons jogos ali no meio, né? Só que ele vai ficar ali como um cão de guarda, mais um defensor. Ele até tem uma boa saída de bola, tem um bom lançamento. Então, em determinados momentos, ele pode ajudar nesse sentido, né? Na saída de bola, do lançamento, da troca de passe ali no meio, ao lado do Andreas, que vai ser o cara organizador praticamente mais para frente. Só que com o Fux, eu acho que a zaga fica muito mais robusta. Por quê? Quando tiver a bola no pé, o Fux vai tentar um lançamento, vai ajudar no toque de bola ali, nessa saída de bola. Mas quando não tiver a bola, o Fux vai recompor e vai formar uma trinca de zagueiros. Então, na verdade, eu acredito que com o Fux, o Abel vai organizar muito a parte defensiva com os 4, sem o Piquerez, mas na verdade com o Giai, Gomes, Murilo e Fux retornando. Para que isso? Para conseguir dar liberdade ao Piquerez na esquerda. Porque o Piquerez é o melhor lateral do Brasil. Pena que não é brasileiro para estar na seleção, mas enfim, montando essa linha defensiva com esses 4, eu acredito que vai dar muito mais liberdade ao Piquerez. É claro que ele sempre, um pique total, ele normalmente sempre volta muito bem, mas dá um pouco mais de liberdade para ele se lançar ao ataque. Porque a gente precisa muito disso. Como a gente falou, linha defensiva bem montada, Giai, Gomes, Murilo e o Fux sem a bola vai estar retornando, então vai ter esses 4 ali na defesa e vai dar um pouco mais de liberdade ao Piquerez, que para mim deve jogar com o Sousa. Foi muito falado durante a semana sobre o Sousa.
tá? Eu, particularmente, gosto mais do futebol do Sousa, porque ele é um cara mais ofensivo, é um cara mais agudo, é um cara que vai pro 1 contra 1. Não que o Felipe Anderson não esteja jogando bem. Graças a Deus ele recuperou sua confiança, né? Vem fazendo bons jogos, mas eu não acho que seja o cara para essa partida. Pro resultado que o Palmeiras precisa fazer. Então a gente precisa logo de início, porque assim, o Sousa tem sido uma figurinha marcada para entrar no segundo tempo, né? Então ficou ali praticamente certo, sempre na metade do segundo tempo entra o Sousa no lugar do Felipe Anderson. Só que, na atual conjuntura, para o que a gente precisa fazer de resultado, eu acredito muito mais no Sousa, tá? Até porque o Piquerez tendo mais liberdade, como eu falei para vocês, com a linha de 4 lá defensores, o Piquerez e o Sousa dariam uma dupla ali muito boa pela esquerda. Acredito muito nesses dois jogadores que possam fazer demais diferença nesse jogo. Vai ter o Aníbal ali no meio, o Aníbal, perdão, o Andréas ali no meio para organizar esse toque de bola, mas tanto o Piquerez quanto o Sousa são caras agudos, tem muita velocidade e muita qualidade. E o Sousa especificamente tem esse 1 contra 1, tem esse drible que a gente vai precisar também. Por quê? É fato que a LDU vai chegar muito fechada. A LDU vai jogar no contra-ataque. Ela vai se fechar ao máximo e tentar explorar qualquer contra-ataque, qualquer espaço que o Palmeiras der. Então, para mim, colocar o Felipe Anderson não é o ideal, porque esse time vai estar muito fechado. O Felipe Anderson tem um toque de bola muito bom, mas eu acho que vai precisar muito para esse jogo de logo mais o cara agudo e que parte por 1 contra 1 para fazer esse drible, que seria o Sousa. Porque para mim, cara, ninguém tira da minha cabeça, eu acho que é quase que 100% que a LDU vai chegar, vai entrar em campo muito fechada. Então vai dificultar muito a entrada do Palmeiras na zaga deles. Então vai fazer diferença ter esse cara agudo, esse cara que vai partir para cima, vai partir para o drible, vai tentar, até porque lá no jogo de ida, o Palmeiras fez um jogo muito ruim, muito abaixo, e o Sousa foi um dos destaques no segundo tempo. Então, pela característica, por ter jogado muito bem, por vir jogando bem, ser a substituição certa ali do Felipe Anderson, eu acho que o Sousa merece sim a vaga de titular, tá? Então, porque eu acredito que essa dupla de Piquerez e Sousa dando muito certo, cara, vai ajudar demais tanto o Vitor Roque e o Flaco lá na frente, que é indiscutível. Isso aí, esses dois não tem como mexer nessa dupla. Eles não fizeram bons jogos os últimos porque a bola não estava chegando. E especificamente contra o Cruzeiro, o time estava muito cansado. Chegou na sexta-feira, jogou na altitude, chegou na sexta-feira por volta de meio-dia, praticamente no sábado fez um regenerativo e domingo já teve o jogo contra o Cruzeiro. Então a dupla também estava cansada. Mas o problema é que a bola não está chegando. O Cruzeiro também veio muito bem organizado e fechado. Lá contra a LDU, a gente não jogou praticamente o primeiro tempo. E aí mais altitude. Então, pelo lado esquerdo aqui, com Sousa Piquerez, com apoio do Andréas ali pelo meio, eu acho que essa bola tem muito mais possibilidade de chegar à nossa dupla de ataque, tá? Então, seria ali a parte da frente com Sousa, Vitor Roque, Flaco Lopes e para fechar o time, o menino Alan. Rapaziada, o menino Alan tá pedindo sim passagem, vem jogando muito bem, tá sendo aquela figurinha na mesma situação do Sousa, de sempre entrar no segundo tempo ali na parte direita. Eu, sinceramente, ali eles colocaram até o Maurício, mas para mim teria que entrar o Alan, porque nem o Maurício e nem o Veiga estão tendo sequência na posição. Claro que se fosse escolher entre Veiga e Maurício, é óbvio que o Maurício, tá? Porque o Veiga ele vem melhorando, mas
tá uma melhora gradativa, não foi do inferno ao céu, né? A gente sabe que ele é um ótimo jogador, tem muito ainda a acrescentar, mas estava sem confiança, tá recuperando essa confiança, mas eu acho que não é o momento para ele. Tanto que o jogo de lá ele entrou com o Veiga, cara, não deu certo. Claro que a culpa não é só do Veiga, mas o Maurício ali tem mais qualidade para mim do que o Veiga, vive um melhor momento, mas também não tá tendo sequência ali. Na verdade, para mim, entre os três, o Alan tem mais sequência do que os outros dois, porque o Alan todo jogo entra ali no segundo tempo pela direita. E sempre que ele entra, ele faz um salseiro. O exemplo foi aquele jogo lá contra o São Paulo, cara. Que as mudanças que o Abel fez, vamos lembrar aí, ó, que mudaram muito o jogo. A entrada do Fux, a entrada do Sousa e a entrada do Menino Alan. E são os três que eu tô colocando aqui para você, que eu acho que o Abel vai colocar em campo porque fazem a diferença. Fizeram a diferença lá naquele jogo e podem fazer a diferença nesse jogo de logo mais. Porque da mesma característica do Sousa, o Alan é o cara do 1 contra 1, é o cara agressivo, é o cara que vai para cima mesmo, vai tentar o drible, como você viu contra o Cruzeiro. Se o Fabrício Bruno não tivesse parado ele, meu irmão, era gol do Palmeiras ali. Então, o Alan merece sim uma vaga ali, porque o Palmeiras precisa desse ataque mais agudo, mais pelas pontas. E como eu falei sobre o Sousa, precisa de um cara que vai para o 1 contra 1 para o drible, porque a LDU vai entrar muito fechada, com certeza, para jogar no contra-ataque. Então, a gente fica na expectativa da escalação oficial só perto do jogo, mas a gente vai estar aqui, se Deus quiser, logo mais trazendo um pós-jogo de uma virada histórica, de uma noite mágica, como disse aí o Abel. A torcida vai lotar o Allianz e a gente acredita muito nessa virada e vamos chegar na final contra o Flamengo, mais uma vez ganhar o Flamengo, se Deus quiser. Então depende tudo desse jogo de logo mais. Então eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal Verdão Todo Dia, que literalmente tem notícia do Palmeiras. Todos os dias a gente traz aqui um corte de vários programas para falar tudo sobre o Palmeiras, tá? Então vai lá, se você puder deixar o like, ajuda também demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, como eu já falei aqui. Eu fico o dia inteiro, cara, procurando as matérias, informações para fazer um compilado e trazer tudo do nosso Palmeiras para você. Então, eu espero que logo mais a gente esteja aqui fazendo um pós-jogo de uma grande virada do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.